Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O que parecia impossível aconteceu. O Telegram cumpriu uma decisão judicial que determinou o bloqueio de perfis de Alan dos Santos, apoiador do governo Bolsonaro e suspeito de espalhar fake news contra as instituições brasileiras, já investigado no Supremo e foragido. A decisão do ministro Alexandre de Moraes veio em tom de ameaça. Se o Telegram não cumprisse essa decisão, o aplicativo seria bloqueado no Brasil por 2 dias, além de a empresa ter de pagar uma multa diária de R$100 mil por cada dia, portanto, de descumprimento dessa decisão. Essa não era a primeira vez que Alexandre de Moraes tentava bloquear o perfil de Alan dos Santos. Em outubro do ano passado, o ministro afirmou em outra decisão que os canais desse blogueiro, Alan dos Santos, eram usados como verdadeiros escudos protetivos para a prática de atividades ilícitas. Foi isso que ele disse no ano passado. E no dia 13 de janeiro agora, deste ano, Moraes determinou a expedição de ofício para a empresa para que ela bloqueasse as contas, mas sem sucesso, porque as autoridades brasileiras não conseguiram notificar o Telegram. A Polícia Federal não conseguiu notificar o Telegram. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deu essa nova decisão, nesse tom mais categórico, ameaçando tirar o Telegram do Brasil, de funcionamento no Brasil por 2 dias, e o Telegram, pelo que nós soubemos, não foi oficialmente notificado dessa decisão, mas resolveu cumpri-la. E agora? Será que o Telegram vai passar a negociar com as autoridades brasileiras? Será que vai colaborar nesse ambiente de eleições e de espalhamento de fake news? E mais, adianta, para combater fake news e ataques às instituições, ficar tirando um perfil aqui e um perfil ali? O nosso time de hoje do Sem Precedentes, com Diego Werneck do INSPER, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e uma convidada especial que volta aqui ao Sem Precedentes, Clara Iglesias Keller, pesquisadora do Instituto Leibniz de Estudos e Mídia e também pesquisadora no Centro de Ciências Sociais de Berlim. Clara, eu queria, obviamente, começar com você. Quando a gente estava falando sobre o Sem Precedentes dessa semana, você disse para mim que tinha hoje uma visão mais estrutural do que conjuntural sobre esse assunto. E eu queria ouvir qual é a sua visão diante de tudo o que aconteceu nessa semana aqui no Brasil. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É um prazer voltar, estar aqui nesse espaço. Bom, o que eu quis dizer para você quando eu disse que a minha visão sobre isso estava mais estrutural e conceitual do que casuística, né? É claro que tem uma relevância casuística muito grande para a gente conversar sobre aqui hoje, afinal estamos falando de uma decisão judicial, né? E, de fato, a gente está falando de um caso específico que tem ocupado aí pelo menos alguns meses, né, de pauta no Brasil. A gente já vem vendo a mídia há muito tempo aí cantando essa pedra, que o Telegram seria uma ameaça para as eleições desse ano e tudo mais. Mas quando eu digo que esse é um tema que me atrai do ponto de vista conceitual, também estrutural, eu quero dizer pelo menos duas coisas, né? Em primeiro lugar, que essa discussão sobre proibir um determinado aplicativo, que no caso é um agente específico, mas poderia ser uma tecnologia também, né? É uma discussão muito complicada, né? Porque a gente sempre fala assim, a tecnologia, ela não é neutra, né? De fato, a forma como as tecnologias são construídas, elas não são necessariamente ruins, não são necessariamente boas, mas também não são neutras, né? Mas, de fato, assim, o surgimento de cada tecnologia traz consigo um monte de oportunidades e um monte de riscos, né? E quando a gente proíbe uma tecnologia ou um determinado ator, pelo motivo que seja, a gente está neutralizando tanto os riscos quanto as oportunidades. E aí, o próprio Telegram é um bom exemplo disso. Em outros países mais autoritários, né, o Telegram, o fato dele não ser um aplicativo que responda aos pedidos governamentais de bloqueios de perfis, etc., é lido como interpretado como uma atitude de resistência,
né, as autoridades que estariam restringindo vozes dissonantes e etc. E aqui aqui no Brasil, a mesma recusa é interpretada como descumprimento, né, porque a gente enxerga aí riscos muito sérios, né, na forma como o aplicativo funciona, em relação aos fins aos quais o aplicativo tem servido, né, e aí o fato de não haver essa obediência às ordens judiciais já é interpretada como o extremo oposto, né? Não como resistência, mas como ilegalidade mesmo, operação à margem da lei. Até os eleitores do presidente Bolsonaro fazem esse discurso de que o Telegram serviria como resistência ainda aqui no Brasil diante de inquérito de fake news, etc. Né? Esse discurso eles fazem. Você acha que tem razão de ser isso, não? Bom, como eu disse, não é nem uma coisa nem a outra, né? O que se faz de uma tecnologia, né? O que uma tecnologia significa, né? O que uma plataforma significa depende do uso que se faz dela. Então, assim, claro que ele pode ser usado como uma ferramenta de resistência, mas depende do que está se chamando de resistência, né? Resistência Claro. não é ilegalidade. Resistência não é propagação de discurso de ódio. Resistência não é gerar riscos para a integridade física de grupos minoritários, né? Não é espalhar desinformação. Então, assim, aí depende também, né, do conteúdo que a gente está falando, né? Liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é um direito absoluto. Outro ponto estrutural também, que eu acho que é uma conversa que deve interessar a vocês, é o fato de que a gente observa, né, no Brasil, o nosso poder judiciário agindo cada vez mais nas trincheiras do combate à desinformação, né? Avançando aí, né? A gente tem um debate legislativo importante que também está acontecendo, mas acho que também cabe aí uma abordagem estrutural de como o judiciário vem assumindo esse papel e por que vem assumindo esse papel. Acho que são perguntas importantes também. Eu vou chamar o Diego para reagir. Eu também tenho já várias perguntas, viu, Diego, em cima do que a Clara falou. Até quero saber, quero que ela nos ajude também a projetar futuro. Mas vai lá, você primeiro, Diego. Vou colocar um tema na roda, então, aqui, para a gente ir aproveitando, né, várias outras dimensões do que a Clara tem a dizer e tem pesquisado sobre esse tema. Tem duas ações pendentes de conclusão no Supremo, né, uma DPF e uma DIN, que uma com a ministra Rosa Weber, outra com o ministro Fachin, começaram a ser julgados em 2020, que dizem respeito, né, a possibilidade, dizem respeito a, não só a possibilidade de juízes determinarem a quebra da criptografia, no caso, essa quase não deu, mas consegui, no caso do WhatsApp, mas também tem incidentalmente, especialmente ali na decisão do ministro Fachin em 2020, a discussão quanto a se juízes teriam o poder ou não de fazer o que o ministro Alexandre de Moraes ameaça fazer nessa decisão, que é, se o Telegram não obedecer, né, eu suspendo o aplicativo, suspendo o serviço em todo o território nacional. E é interessante, e eu queria ver o que a Clara está pensando a esse respeito, porque, então, esse é um tema muito antigo, né, do Brasil, tem 5, 6 anos que essa discussão apareceu, o que, em anos de crise política brasileira, é um século, assim, é muito, muito, muito antigo, mas, novamente, é um tema que fica sujeito à conjuntura, né? Ele vai sendo, assim, pensado e repensado de acordo com o que está sendo a conjuntura. Então, você tem essas decisões de 2020, só refrescar a memória dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, o voto do ministro Fachin foi no sentido de que, em princípio, juízes não poderiam determinar a suspensão do serviço em geral, né? Ali não estava em discussão... De qualquer aplicativo, né? De qualquer aplicativo, exato. Aí ele vai lá, deixa umas brechas e tudo, mas é interessante que o sentido ali parecia ser mais protetivo um pouco do funcionamento dessas plataformas. Eu não sei como é que a Clara vê que vai ser o espaço possível para reconciliar, né, essas duas conjunturas, o que aconteceu lá em 2020 e o que está acontecendo agora quando o Supremo voltar a enfrentar esse tema. Só mais um detalhe, antes de ouvir a Clara, essa ação está suspensa com pedido de vista do próprio ministro Alexandre de Moraes. Clara, eu queria fazer só um adendo ao que o Diego fez antes de passar para você. É que a gente estava conversando aqui antes de gravar que essa ação parecia ter como mira o WhatsApp, né? E havia uma discussão grande sobre criptografia.
e esse julgamento, eu falava para o Diego, parece ter sido contaminado pela Operação Vaza Jato, quando os ministros viram que a falta de criptografia poderia gerar um risco para a segurança das informações. Então, me parecia ali aquele julgamento totalmente contaminado pelo ambiente político, mas não sei se você concorda com isso. Concordo, Felipe. Eu vou por partes, e aí vocês vão ter que me cortar, porque se deixar, eu vou ficar falando sobre cada um desses pontos aqui indefinidamente. Eu acho muito engraçado, Diego, você já escreveu um artigo sobre isso, então acho que você vai concordar comigo. Como essa discussão, ela fomentou mesmo a própria regulação da internet no Brasil, né? O Marco Civil, ele é proposto e discutido num contexto em que a jurisprudência era super variada, né, sobre a possibilidade de derrubar conteúdo, de derrubar perfil, né? E essas discussões todas foram muito inspiradas justamente por esse tipo de pedido, né? Em relação ao conteúdo, o caso emblemático é o caso de uma modelo, né, que teve um vídeo íntimo divulgado na internet e na época uma decisão até determinou o bloqueio do YouTube no território nacional. E também muitos pedidos judiciais de quebra de criptografia no WhatsApp, né, de pedidos de informação ao WhatsApp. Acho que algum executivo até foi ameaçado ou, de fato, preso por algum tempo, né? E acho que é nessa época também que as próprias plataformas começaram a ter uma representação mais robusta no Brasil, né? Quando viram que aqui de fato era um contexto nacional dedicado, né? Eu sempre falo isso, o Brasil tem uma tradição de regulação da internet, né? De prestar atenção a essas questões e de ter iniciativas institucionais mesmo nesse sentido. Eu falo aqui, vocês sabem que eu estou em Berlim, mas é porque de coração eu estou aí no Brasil com vocês, então eu vou continuar falando aqui mesmo, apesar de parecer esquisito. Então, eu acho, assim, de fato, esses debates existem há muito mais tempo, eles vão se renovando, né? Ou não também, porque a gente continua com as mesmas questões em algum grau, pelo menos em relação à retirada de conteúdo a gente tem, né, o marco lá do artigo 19 do Marco Civil e tal. Bom, para o caso do Telegram agora, ele pode mesmo, o Alexandre de Moraes poderia mesmo determinar? Bom, dá para a gente fazer um exercício aí de possíveis dispositivos legais que seriam aplicáveis, né? Eu mesmo conheço um grupo, né, de pesquisadores que fez um exercício aí de levantar tudo que poderia se aplicar a esse caso, legislação eleitoral, LGPD, até o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Marco Civil, né? Mas, a meu ver, diga, Felipe, você desmutou. Não, é porque eu queria que você até descrevesse isso mesmo, porque eu também já ouvi várias possibilidades, já conversei com os ministros do TSE e do Supremo, nenhum deles tem segurança de fato. Todas essas alternativas parece que já apareceram para eles de alguma forma. Exatamente por isso que eu não vou gastar tempo nelas aqui descrevendo. Tá bom. Não tem segurança sobre nenhuma delas, né? Estou falando que a gente fez exercício para dizer o quê? Para dizer que não tem um dispositivo legal que se encaixe perfeitamente nesse caso. A gente se aproxima disso na proposta do PL 2630, né? Que dentre as sanções cabíveis tem a suspensão do serviço, ainda é uma proposta, né? Não foi aprovado, mas isso para dizer que não tem ainda um tipo legal perfeito que se encaixaria aí na suspensão do serviço. Claro, né? mesmo no caso de descumprimento de decisão judicial, por exemplo, se uma plataforma, vamos dizer que parecia o cenário que ia acontecer, pelo menos a mim me parecia. O Telegram descumpriria a decisão, o ministro imporia essa sanção, suspende por 48 horas. Nova decisão judicial viria depois, novo descumprimento, suspende por mais tempo. Meio que fazendo um paralelo sobre como é a sanção imposta a grupos de mídia em período eleitoral. Se descumpre a legislação eleitoral, fica suspenso por determinado tempo, suspende depois por mais tempo e até possibilidade de suspender em definitivo. Não poderia ser esse caminho? Mas dependendo da base legal, né? A base legal que é usada para a legislação eleitoral, não sei se aplicaria. A gente tem uma legislação eleitoral que é muito baseada no marco temporal, né? Então, esse marco temporal não necessariamente se aplica. Eu até acho que isso é uma coisa que vai ter que ser superada, né, pela legislação eleitoral, mas por enquanto ainda é assim. Acho que, assim, dá para fazer assim? Dá. Você vê que o próprio julgamento do TSE, que a gente discutiu da última vez que eu estava aqui, faz um exercício, né, de interpretar aí lá o artigo da lei de inelegibilidade, em que ele fala que as plataformas, o WhatsApp se compara lá a um meio de comunicação de massa para aqueles fins. Né? Então, daria para fazer um exercício de interpretação judicial? Daria, mas eu não acho que tenha uma base legal fechada agora.
E por isso eu acho que essa forçação, né, esse exercício aí, não para dizer uma forçação de barra, esse exercício aí de interpretação, né, com muito afinco, fica com um pouco de cara de casuísmo, né? Não dá, eu acho que não dá para fazer isso sem que pareça muito casuístico, né? Tipo uma solução pensada para uma plataforma específica, está gerando um tipo de risco específico. Parei. Não, o meu dedo levantado era mais para o Felipe do que para você. Você poderia terminar tranquilamente, era só para o Felipe me dar a chance de complementar, pescando uma coisa que você falou no início da sua fala, né? Que tem uma questão de fundamentação que é um problema nessas decisões. E acho que aí, pegando tudo que você está dizendo, uma coisa há um debate, tem muitas possibilidades, nem todas são, a maioria talvez não seja satisfatória, talvez não haja uma boa resposta, mas o ministro tentou explicar. Essa decisão não tem nada disso, né? Ela nem tenta dizer a base seria, quem sabe, isso daqui, simplesmente manda. Mas aí a dificuldade, né, Diego? A gente estava falando dessa semana inteira, né? A gente não tem a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes que está sob sigilo. A gente até pediu ao gabinete dele para ver a fundamentação, somente a fundamentação, mas infelizmente não veio. Diga, Clara. Só para esclarecer, a gente está falando sobre a fundamentação para derrubar o Telegram, né? A fundamentação para derrubar um bloqueio, um perfil, eu acho diferente. Claro, tá? claro. Aí eu partilho da sua preocupação, Diego, de que a gente não tem acesso à decisão para saber, mas eu, não, como disse para você, já não tenho dúvida de que o judiciário é o mandatário mesmo da deliberação do escopo da liberdade de expressão. Então, se fica provado num processo que houve abuso, eu acho que tem lugar, sim, para o judiciário pedir o bloqueio do perfil. Mas, como o Diego bem apontou, não sabemos que fundamentação é essa, né? Qual foi a ilegalidade, qual o motivo, etc. Não, e antes de passar para o Tomás, só retomando uma coisa, Clara, que a gente escreveu um texto lá em 2020 sobre isso, né? Também tem uma distinção aí para retomar. Uma coisa é me explicar qual a fundamentação legal em tese, eu tenho esse poder ou não. Outra coisa é por que a medida é justificada naquele caso. Então, seriam duas obrigações, né? Ainda que uma decisão anterior tenha cumprido a obrigação de mostrar qual uma decisão que a gente não viu, que está em sigilo, explique onde está a base legal, essa deveria também explicar por que ela está sendo aplicada nesse caso, né? E ela não faz isso. Interessante, vou passar a palavra para o Tomás, que ele já está aqui há 17 minutos esperando a gente, mas o ministro Fachin, na entrevista que ele deu, na entrevista coletiva como presidente, ele mencionou algo que eu acho interessante. Ele falou, claro, o locus para resolver esse problema é o Congresso Nacional na votação do PL. Mas, aí ele dá um mais, e aí vem uma sequência, né? E aí ele faz, inclusive, uma comparação com música clássica, piano, pianíssimo, piano forte no final. Ou seja, ele já dizendo que pode, lá no final, se isso não for resolvido, dar uma medida judicial, ou que saia uma decisão judicial efetiva, e que aí vai ser, como a Clara usou no popular, uma certa forçação, mas para tentar resolver o problema. Tomás, desculpe, a gente se alongou demais. Que isso, eu fico feliz de ouvir vocês sempre. Estou aqui sem nenhuma ansiedade para falar nada, quero só ouvir. E até o que eu vou falar tem a ver com eu querer ouvir vocês sobre o que eu tenho para falar, na verdade, né? Então, vou retomando algumas coisas que vocês já falaram, né? A Clara falou sobre essa insegurança de juízes dando ordens individuais e como isso movimentou a legislação. A gente entrou nesse assunto de existir uma ADI, uma DPF no Supremo que está suspensa por decisão do próprio Alexandre de Moraes, né, pedido de vista dele, e ao mesmo tempo que ele está exercendo um poder que tem a ver com isso nesse inquérito que a gente já discutiu muito aqui, a gente está discutindo esse inquérito, acompanhando esse inquérito, jogada a jogada, digamos assim, né, desde que ele começou. E eu acho que algumas coisas me chamam a atenção sobre isso, né? Até imaginando, e daí especulando mesmo, né? Por que o Telegram, que não cumpre, nunca cumpriu, mesmo sem ser notificado, coisas do tipo, né? A minha impressão de que acompanha o que acontece, de que acompanha o que os juízes fazem, é que essas decisões individuais, né, que a gente tinha várias, inclusive em relação ao WhatsApp, né? De bloqueio, algumas, né? No WhatsApp de bloqueio em território nacional e tal, elas eram disruptivas, né? Bloqueavam o serviço. Inclusive em benefício do Telegram, grande ironia, né? O número de pessoas que, toda vez que algum juiz individual fazia isso em relação ao WhatsApp, o número de pessoas que entravam no Instagram no Telegram naquele dia para
aumentava, então o Telegram foi assim que ele cresceu, né? Foi assim que ele cresceu, né? Graças a essas decisões, olha a ironia. Mas tinha uma expectativa de que elas iam cair, elas não iam durar. Né? Para quem observava e viu um juiz de primeira instância dando isso, assim, isso vai cair, vai ser derrubado no TRF ou no TJ rapidamente, e caiu mesmo, né? Nunca durava muito. E dá para você imaginar que, do ponto de vista puramente estratégico, né, de uma plataforma e de conselho, né, jurídico, mas também de decisões econômicas de uma plataforma em relação a esse tipo de ordem, é falar, vai cair, você está assumindo um custo, né? Você vai ficar derrubado por 24 horas, você vai ficar derrubado por 6 horas, 8 horas, o seu concorrente vai crescer, mas vai voltar. Versus uma decisão, agora o que a gente está vendo nesse caso seria uma decisão, a gente tinha certeza que ia haver, né? Se o Telegram não cumprisse, acho que ninguém tem dúvida que o Alexandre de Moraes não faria uma ameaça que ele não cumpriria, seja porque, né, até pelo próprio perfil dele e o que ele já fez no passado. E não sabe por quanto tempo, porque da decisão do Alexandre de Moraes você vai recorrer para quem? Quem que vai derrubar essa monocrática? Eventualmente o colegiado, quando que o colegiado vai se pronunciar sobre isso, em que momento? Então eu acho que tem uma parte aí que acho que o jogo é diferente quando um ministro individual faz no Supremo. Né? Mas que tem a ver com o desenho das nossas instituições e com os poderes monocráticos que eles têm, todas essas coisas. Mas o jogo é outro. E daí vem o fato de que isso, né, uma parte que eu vou falar, isso acontece onde? Nesse inquérito das fake news, né, que tem a ver com esse grande inquérito em geral que o Supremo começou a abrir de defesa da instituição. E que se a gente estava falando, né, a gente está falando de um poder que não tem lá uma grande base legal, super clara de que ele pode ser feito, dentro de um inquérito que também não tem uma grande base legal de que ele pode ser feito. E parece que tudo no final volta a um pragmatismo do Supremo que a gente vem visto em relação a isso, que as instituições precisam ser defendidas de alguma maneira. Nós estamos num momento excepcional. Né? E nós estamos em ano eleitoral, a gente precisa, isso não pode continuar, a gente sabe o que está vindo pela frente, alguma coisa precisa ser feita. Que é a própria lógica da autodefesa que está por trás dos poderes do Alexandre de Moraes. Senão esse inquérito nem existiria da maneira como ele existe. Né? Então, e me parece, daí que eu ia falar, e daí estou ouvindo vocês, que a tensão que eu vejo nesses dois processos é que me parece que os ministros do Supremo, de maneira geral, vários, estão exatamente divididos entre duas posições que têm suas contradições, mas elas não são completamente incoerentes, que é uma preocupação realmente com juízes individuais pelo Brasil exercendo esse poder de uma maneira completamente, digamos, às vezes, idiosincrática, assim, né, com base nas suas próprias convicções, e eles não querem isso, imagino que não queiram isso acontecendo, com uma lógica de que a gente está num momento excepcional e que o Supremo precisa fazer algo sobre isso e que o Supremo tem que se autodefender dos ataques contra o próprio Supremo e contra a nossa democracia. O que me parece que coloca os ministros numa situação que eu fico na dúvida sobre o quanto os ministros do Supremo querem tomar uma decisão colegiada sobre isso nesse momento. O Recondo falou sobre contexto. Será que o Supremo quer tomar uma decisão colegiada? Imagina que o Telegram tivesse descumprido. Imagine que o Alexandre de Moraes, diante disso, tivesse determinado a suspensão em território nacional e jogado isso para o colegiado. Né? Não tivesse... Será que o colegiado do Supremo hoje, ou os ministros, a maioria dos ministros do Supremo hoje, gostariam de tomar uma decisão sobre isso? Porque me parece que a decisão que eles gostariam de tomar, talvez ela seja quase impossível de ser tomada juridicamente. Quer dizer, ao mesmo tempo que não pode, que é excepcional, mas que eles próprios, na prática, são os únicos que podem exercer o controle dessa exceção. Seria quase como se tivesse, no final das contas, algo que a lei não faz, como se eles determinassem que o Supremo ou o ministro de atividade do Supremo são os únicos que têm autoridade no país para suspender o Telegram ou suspender o WhatsApp. Né? Eles não têm como simplesmente escrever isso numa decisão, mas, sinceramente, me parece que talvez hoje seja o que eles queiram fazer. E quando eu digo hoje, hoje é enfático. Daqui um ano, se nós não tivermos na mesma situação, né, o uso de Telegram em contexto eleitoral, em contexto de desinformação não estiver acontecendo da mesma maneira, talvez eles simplesmente possam dar uma decisão mais ampla. Então é isso que eu acho que me pergunto. Então, voltando a ouvir vocês, né? Um pouco como vocês enxergam isso, se o que eu estou falando tem a ver com como vocês enxergam a questão, mas mais especificamente, talvez tem como fazer isso? Não sei se a Clara gostaria de falar sobre isso, mas como que a gente lida com essas duas preocupações?
como que a gente poderia institucionalmente, de uma maneira que não é idiosincrática e ad hoc, e é o Alexandre de Moraes dando decisões, como que a gente lida com essa preocupação em que existe um problema real e que nós precisamos ter um mecanismo de defesa diante disso, diante de falta de cumprimento de decisões, que seria o caso do Telegram e o seu uso no contexto eleitoral e de ataques à democracia, mas a gente tem uma preocupação real e absolutamente razoável de que esse é um poder que não dá para ser utilizado de maneira geral pelo judiciário brasileiro, porque seria um caos. Né? Não sei como vocês enxergam esse dilema. Claro. Olha, Tomás, você falou muitas coisas e eu vou, mais uma vez, fazer um self-service e endereçar só as coisas que eu quero. Mas aí se faltar alguma coisa, vocês reclamam. Eu não sei se isso é um momento excepcional que a gente vive. O que eu acho? Eu concordo que, é claro, essas decisões tomadas por juízes de primeira instância anos atrás não se comparam com as decisões tomadas hoje, né, pela corte mais alta do país. Claro, não dá para comparar. Mas também, assim, o tempo corre, as coisas mudam, esses serviços mudam, né? As plataformas que a gente usa diariamente, a gente não percebe isso com tanta claridade, mas elas também estão em constante transformação. Esses serviços vão usando os próprios dados que eles coletam para se renovar e mudar suas potencialidades, né? Os usos que são feitos deles vão se transformando, né? A gente tem uma nem sei se é uma quebra de paradigma, mas um momento crucial nas eleições de 2018, a partir da campanha de desinformação através da mensageria privada. E, de fato, isso dá outra importância a esse tema, né? Essa questão de suspensão de serviços, de bloqueio de perfis e etc. Né? Que agora são práticas que se antes se associavam, por exemplo, à quebra de criptografia de uma investigação específica e tudo mais, hoje se refere a uma prática que tem um potencial muito prejudicial aí para o processo democrático e tudo mais. Né? Então, mudou mesmo o cenário, né? A questão chegou às cortes maiores. Aqui se mistura também uma coisa que eu acho que o Felipe circundou da última vez que ele me fez uma pergunta, mas eu não respondi, que envolve as motivações dos ministros do Supremo para se envolverem com esse tema no nível que eles vêm se envolvendo, que são motivações de muitas ordens, institucional, com certeza, mas talvez até pessoais, né? Hoje em dia, muitos desses canais são usados até para atacar os ministros, fazer ameaças a eles, às suas famílias, né? Conteúdo de ordem violenta, né? E tudo mais. Então, assim, não dá para a gente separar as coisas, né? Tipo, nada é uma coisa só. Uma decisão de bloquear o Telegram, de suspender, não é só, né, nesse cenário, não dá para a gente separar. Todas essas coisas estão misturadas, essas motivações estão misturadas. O Supremo quer tomar uma decisão colegiada sobre isso agora? Não sei. Como eu já disse, tem no PL 2630, que se for aprovado esse ano, que parece ser a intenção, pelo menos do deputado Orlando Silva, né, que é o chefe do grupo de trabalho na Câmara, já saiu do Senado, ele está na Câmara, o PL, e ele tem uma disposição lá que daria mais base legal para isso ser feito. Então, não sei aí também se talvez seja o caso do Supremo, aí vocês que são bons de Supremo vão saber muito melhor do que eu, se é o caso do Supremo segurar até ter uma base legal, mais segura, para tomar uma decisão colegiada. Acho que também tem esse jogo, né? Por enquanto, vamos ficar aqui na monocrática, depois a gente, né, espera um pouquinho para ver se revê, se não revê. Já vimos isso ser feito com temas muito importantes antes nesse país, né? Mas, assim, e aí isso me pega, se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o Jota fez uma entrevista ontem com o deputado Orlando Silva, e na própria entrevista ele fala de um diálogo que ele está tendo sobre o PL com a sociedade civil, as empresas, e com o judiciário. Né? Então, ele fala que ele teve um diálogo, né, com... Não sei se ele fala, Felipe, na entrevista do STF ou se ele falou o Poder Judiciário. Fala o Judiciário, mas a gente sabe que é com ambos. A gente sabe. Especialmente os 3 ministros do Supremo que entregam o TSE. E propostas que foram feitas, inclusive, pelo Alexandre de Moraes. Essa comparação de mídia com
plataformas é uma sugestão que vem do próprio ministro Alexandre de Moraes. A qual eu tenho muitas restrições, né? A gente também pode falar disso mais tarde. Mas esse diálogo mesmo, né, da Suprema Corte, super envolvida na regulação de um tema ao qual ela tem se dedicado com muita ênfase, né? Então, assim, acho que isso mostra que tem muitas camadas aí nessas motivações e tudo mais. Né? Como que vocês veem? Aí eu já vou trocar aqui e vou mandar para vocês. Como que vocês veem esse diálogo institucional? Né? Dos ministros do Supremo que estão aí quebrando a cabeça para achar bases legais, para investigar, que abriram inquéritos e tudo mais, nesse diálogo com o parlamento, que está nessa hora trabalhando numa regulação exatamente para esse tema. Não, acho que sobre isso, antes do Recondo e do Diego entrarem, que eu acho que é uma questão interessante, eu só acho que com frequência o que a gente vê é que em certos temas específicos, certos ministros são ouvidos, ou tentam ser ouvidos, ou querem ser ouvidos, ou se fazem ser ouvidos, né? Às vezes tem a ver com eles gostarem muito daquele tema, às vezes tem a ver com a posição institucional de ser presidente do Supremo ou do TSE, alguma coisa assim, às vezes tem a ver com eles serem relatores de processos específicos ou terem sido relatores de processos específicos, né? E daí eu só acho interessante isso, que eu não sei o quanto que às vezes os legisladores sabem ou não sabem, tem clareza ou não tem clareza, se eles estão em diálogo com o Supremo ou se eles estão em diálogo com um ministro específico ou dois que tem uma visão específica sobre aquilo. Só para dizer que às vezes me parece que talvez eles se surpreendam, né? Seja ouvindo um ministro que diz isso não pode, e talvez a maioria do Supremo não concorde com eles, ou vice-versa, dizendo, vai por aqui não tem problema, e quem sabe mais para frente eles vão descobrir que o voto daquele ministro, daquela ministra sobre a constitucionalidade, ou legais daquilo, eles vão ter, mas talvez a maioria do Supremo não concorde. Então acho que eu queria só, acho que é importante manter essa, acho que em todos esses debates, não só nesse tema como em vários outros, tem essa distinção fundamental entre eles, né? Se eles estão falando, por exemplo, com Alexandre de Moraes, e não estão falando com o Cássio Nunes, eu não sei se eles concordam sobre esse tema, assim como outros em relação a isso. Né? Eu acho que esse tema se tornou, talvez há 3 anos não fosse, hoje nesse contexto de tensão direta entre o Supremo e a presidência, e esses grupos ao redor da presidência que atacam o Supremo e outras instituições, eu acho que esse se tornou um desses temas que o ministro do Supremo, acho que é mais do que eles têm uma visão do que seria o ideal. Acho que a gente periga de ao longo desse ano, se definir os poderes que eles acham que eles têm que ter, e a legislação vai via reboque, né? Um pouco na linha do que o Tomás falou. Eles podem declarar inconstitucional depois, mas eu acho que vai estar muito claro. Eu acho que, olha o que o Fachin fez naquela DIN no voto dele. Raro, né? A gente estava conversando hoje, antes do programa, o ministro Fachin diz ali, olha, essas sanções aqui, tipo suspender o provedor, em princípio, elas cabem normativamente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não ao juiz. Não é o juiz que vai ficar aplicando a sanção de suspensão ou de ameaça de suspensão de toda a plataforma, de todo o serviço território nacional. Mas ele mesmo diz ali, exceto se houver um risco geral de desobediência à legislação brasileira. Isso é o máximo que a gente consegue imaginar o ministro do Supremo dizendo quando se trata de dizer esse poder não é meu. Esse poder não é meu, mas, assim, excepcionalmente, eu não vou abrir mão de poder fazer isso em algum momento. Então, é um tema que admite vários arranjos possíveis, mas, no fundo, quanto mais o Supremo precisa decidir na conjuntura esse tema, mais vão se revelando, eu acho, as informações sobre qual é o poder que eles acham que eles têm que ter. E eu não sei se a legislação vai conseguir fugir muito disso, dependendo do que fosse estabelecido esse ano por essas decisões, ainda que monocráticas. Pessoal, mais um ponto, são decisões monocráticas, mas como também, né, vocês já mencionaram, o Tomás mencionou, não sei se os ministros, talvez os ministros claramente não decidissem no sentido do Alexandre de Moraes se esse tema fosse levado para o colegiado, mas eles preferem, talvez, não ter que enfrentar esse tema no colegiado e deixa as monocráticas irem tocando. Mas mesmo as monocráticas, a gente não deveria assumir que só porque são monocráticas não representam algo que é importante para os ministros do Supremo nesse momento, mesmo no silêncio deles. Minha percepção é um pouco diferente da de vocês. Nesse ambiente, nesses momentos, o Supremo às vezes delega para o TSE a solução desses problemas e meio que empodera os 3 integrantes do TSE. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o presidente durante as eleições.
Então, por isso, ele também tem assumido muito esse papel, esse diálogo. Se fosse algo de funcionamento partidário e tal, aí o Supremo divide, como teve o julgamento, por exemplo, do fundo partidário. Mas nesse caso, me parece que o Supremo está dizendo o seguinte: como vocês é que vão ter que enfrentar, eventualmente, uma invasão do Capitólio, então vocês que tocam essa parada aí, a gente fica assistindo. Me parece isso agora. Agora, eu queria fazer uma última pergunta para a Clara, e é uma pergunta dupla, tá, Clara? Primeiro, vamos dizer que o PL não é aprovado, que é uma possibilidade grande, é uma possibilidade real de que ele não será aprovado, pelas resistências políticas, pelas dificuldades técnicas e tal. O que dá para fazer? O que TSE pode fazer? Essa comparação, por exemplo, de meios de comunicação com plataformas, seria uma maneira, e você acabou de dizer que é crítica dessa possibilidade. Então, é uma pergunta em duplicidade, né? Bifurcada. O que dá para o TSE fazer para resolver esse problema? Como? E se essa seria uma possibilidade, comparar com meios de comunicação. Felipe, então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o PL, ele não é sobre desinformação. Ele tem esse nome, PL das fake news, porque essa foi a motivação. As primeiras versões, e até PLs que estão pensados até hoje, são focados em fake news, ou eu chamo de desinformação, mas o escopo atual do PL é um PL de regulação de plataformas digitais, especificamente de redes sociais e mensageria privada. Tá? Então, ele nem define o que é desinformação, o que é fake news, né? Ele é o que eu chamo uma regulação estrutural de plataformas. Né? Então, ele regula modelos de negócios e práticas de negócios que tem o objetivo aí de dirimir a eventual disseminação de conteúdo. Ele é estrutural, né? Ele é estrutural. Um projeto estrutural. Ele é estrutural. Então, ele fala de transparência, ele fala de tem que tomar medidas tomar medidas para tirar contas inautênticas, também acho complicado, mas enfim. Tem que tomar medidas para ser mais transparente, tem que tomar medidas para... Mas ele não é um PL sobre desinformação, tá? Se ele não for aprovado, vai ser assim... Eu acho que a versão atual precisa de mais trabalho, mas eu acho que a gente precisa de algum marco regulatório de regulação de plataformas. E tem coisas ali que são importantes, né, no PL. Outras podem melhorar, a meu ver. Agora, se ele não for aprovado, realmente a gente não vai ter mecanismo de transparência, né, para verificar impulsionamento de publicidade, né, enfim. Então, assim, ele aprovado, mesmo que ele não seja sobre desinformação especificamente, ele aprovado seria uma ferramenta importante, né, para dirimir a disseminação de desinformação dentro e fora de processos eleitorais. Tá? Não seria a única, né? Eu sempre costumo falar que desinformação é um fenômeno multidimensional que exige respostas multidimensionais, é um fenômeno societal. Né? Então, assim, tem educação midiática, tem lei, tem transparência, tem sociedade civil, né? E tem o contexto, os interesses políticos que estão em jogo no nosso país. Que tipo de interesse político se aproveita de uma campanha de desinformação? Né? Então, assim, são questões muito mais profundas que vão além do PL, mas ele seria uma das peças importantes. Tá? Para a gente ter aí, para a gente caminhar em soluções. Quiser falar antes de falar da declaração? Eu ia te perguntar o seguinte: seria possível derrubar, por exemplo, perfis daqueles com 200 mil pessoas, como, por exemplo, o deputado Orlando Silva falou para a gente, mensageria deveria ser entre pessoas que têm conexão entre si, mas não criar um grupo gigantesco, porque, no final das contas, esses grupos permitem que uma notícia falsa seja replicada com um clique para 200 mil pessoas de uma vez. Ou seja, todo esforço que o TSE faz contra fake news vai para o ralo com uma possibilidade dessa. Seria possível, você acha? Felipe, eu vi na entrevista, isso é um dos pontos até do PL que me incomoda um pouco, né? O PL diz assim, que as plataformas de mensageria privada devem tomar as medidas para que o serviço seja interpessoal. Né? Aí a primeira coisa, eu lendo isso ontem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, poxa, se a gente tiver uma crise climática, uma enchente em Petrópolis, não pode disparar mensagem no WhatsApp para avisar as pessoas, né? Tipo, entendeu o que me veio na cabeça, assim? E sem falar que até do ponto de vista conceitual teórico, né, essa ideia de que tem uma distinção absoluta entre comunicação pública e comunicação privada, eu acho que esse navio já zarpou. Né? A gente, não só pelo nosso paradigma tecnológico, mas antes mesmo das coisas avançarem
como avançaram, até por uma visão pós-estruturalista mesmo, né? E, enfim, que também foi absorvida em alguma medida pelo campo das comunicações. Mas aí, assim, bloqueio de perfil, se a gente está falando de bloqueio de perfil, tendo 200 mil, como é o caso do Telegram, né? Do Alan dos Santos, quantos seguidores ele tem lá no Telegram? 121 eu acho mil, que se pelo for que abuso, disse o ministro eu Alexandre. sou da posição de que se for abuso da liberdade de expressão, tem base. Se for discurso de ódio, se for, né, tem base, né? A equiparação aos meios de comunicação social é uma coisa que me gera muitos incômodos. Eu vou resumir alguns, né, porque eu sei que o tempo é curto. Mas, por exemplo, em primeiro lugar, essa regulação aí dos meios de comunicação social, né, os fundamentos dela são fundamentos diferentes dos fundamentos que chama regulação da internet. Então, são os mesmos valores, né, podem inspirar a liberdade de expressão, né, a promoção da cultura nacional e tudo mais, mas o fundamento aí de regular os meios de comunicação sociais numa democracia sempre se baseou muito no fato de que são infraestruturas essenciais ao exercício da liberdade de expressão, da informação e tudo mais, que é a base do regime democrático. Não que as plataformas não cumpram hoje em dia essa função estrutural, que eu acho que elas cumprem, mas eu acho que essa função que elas cumprem inspira instrumentos regulatórios diferentes. Tá? A gente regula a radiodifusão desde sempre porque o espectro de radiofrequência é escasso. Né? Por isso, um bem público que tem que ser regulado, que não pode ser concedido, né, para uso, etc., se a gente não tiver o bem público ali em mente. Né? E, ao mesmo tempo, na internet, essa questão da escassez não é uma questão. A concentração de poder ali e a influência em fluxos de atenção funciona de forma diferente dos meios de comunicação de massa. O microdirecionamento que a gente faz via plataformas digitais não acontece na comunicação de massa. Então, isso só para dizer que tem diferenças estruturais aí na forma como essas tecnologias se apresentam, apesar de a gente poder até equiparar, né, a importância delas. Isso seria uma mudança no marco brasileiro, porque o marco civil já diz que a internet não é os meios de comunicação de massa, então a gente estaria fazendo aí um cavalo de pau, né, no nosso marco regulatório. E aí aqui já também em outra camada, né, eu penso assim, vamos equiparar. Equiparar, então, ao quê? Deve ser o 222, parágrafo 3º, né, que diz que a produção e a programação das emissoras... O 222, terceiro, diz que os meios de comunicação eletrônica de massa têm que cumprir os objetivos do artigo 221. E aí o 221 vai dizer... que tem que ser finalidade educativa, promoção da cultura regional, respeito aos valores éticos da pessoa e da família. Quando é que os meios de comunicação brasileiros foram levados a sério? Né? Quando que eles cumpriram, de fato, esses princípios constitucionais? Entende? Eu tenho uma visão de que a nossa regulação da mídia e das comunicações nunca fez justiça ao marco constitucional. As exigências que a gente tem na nossa Constituição, da função dos meios de comunicação, da comunicação pública, nunca se concretizou na realidade. Então, agora a gente vai equiparar a um marco regulatório que sequer atingiu a sua potencialidade para os meios que eles foram pensados, entende? Isso sem falar que você acaba, nesse PL das plataformas, se isso entrar no PL da 2630, o PL 2630 é rede social e mensageria privada. Tem um monte de coisa que está de fora. Netflix, né? Outras plataformas de streaming que não estão ali naquelas definições. Então, você ainda está recortando um pedacinho ali, né, do que é a internet, e você vai equiparar aquele pedacinho. Eu não sei. Eu acho que é uma proposta... Entendo o fundamento, eu acho que a gente tem que, sim, achar um jeito de se certificar de que esses valores se apliquem a uma regulação para as plataformas, mas não acho que a equiparação a meios de comunicação seja a melhor forma de fazer isso. Eu até ouvi, Clara, de um ministro do TSE dizendo, então, se equiparasse uma coisa a outra, retirar uma plataforma configuraria uma censura prévia, o que, do ponto de vista de tratamento de mídia, é impossível. Bom, a gente teria inúmeros assuntos ainda aqui para tratar com você, Clara, mas felizmente ou infelizmente, a gente sabe que vai ter que voltar várias vezes ainda a esse assunto. Queria agradecer de novo a você por ter aceito o nosso convite, agradecer ao Tomás, ao Diego. A gente vai fazer uma pausa no Sem Precedentes, volta em 3 semanas. Férias merecidas de 2 dos nossos integrantes, eu não vou entregar quem são.
Então, a gente volta daqui a 3 semanas. Novamente, Clara, obrigado. Tomás, Diego, até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigado, Clara.